Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar aí sobre a escalação da seleção brasileira, convocação, convocação, melhor dizendo, que o técnico, o treinador o Carlo Ancelotti fez para essa última rodada aí das eliminatórias. O Brasil vai fazer 2 jogos, mas já está classificado, esses jogos não vão valer muita coisa, né, no contexto geral. Vamos conversar um pouquinho sobre essa escalação. Antes disso, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Bom, teve algumas novidades aí nessa lista, mas como eu vinha dizendo, são jogos que efetivamente não vão representar muita coisa, porque o Brasil já está classificado ali para a Copa do Mundo, e aí vão ser 2 jogos. Eu anotei aqui os jogos, né, quais que vão ser, né? O Brasil vai jogar contra o Chile no Maracanã no dia 4/9, né, dia 4 de setembro de 2025, às 21h30, né, vai ser uma quinta-feira, horário de Brasília, e vai fazer o jogo final, né, que aí vai ser a rodada 18, contra a Bolívia, né, e aí esse jogo vai ser no dia 9/9, né, na terça-feira, às 20h30, horário de Brasília. E um detalhe desse jogo, que esse jogo vai ser realizado na cidade de El Alto, o nome da cidade, né, que vai ficar ali a 4.100 metros a nível do mar. É realmente incrível isso, né? Essa é uma discussão que se tem muito aqui na América do Sul, porque você tem esses estádios em altitudes extremamente elevadas, então fica aquela discussão, né? É injusto esses países, né, essas equipes que jogam na Libertadores mesmo, tem algumas situações assim, eles ficarem de fora, mas por outro lado é muito complicado, né, para as pessoas que não estão acostumadas, você jogar numa altitude dessa. O jogo lá em La Paz já é um jogo que historicamente é difícil, né? O Brasil às vezes é derrotado lá em La Paz, é sempre muito difícil enfrentar. Na Libertadores também, quando os brasileiros vão jogar, né, você tem ali uma dificuldade, né, você teve lá o Botafogo sendo eliminado pela LDU, muita gente falando que o Botafogo jogou muito mal, tal, não assistiu o jogo, mas enfim, é sempre muito complicado, né, você fazer aquele jogo ali numa altitude. E aí os caras, ao invés de jogar lá em La Paz, vão marcar um jogo numa cidade que fica 4.100 metros de altitude. É realmente incrível. A cidade é bem mais alta que La Paz. Bom, como eu estava dizendo, o jogo não vai valer nada, né? O Brasil já está classificado. Acho que talvez o Chile e a Bolívia, eles ainda podem talvez conseguir ali uma vaga na repescagem, né? Mas para o Brasil a situação já está resolvida. Então a gente viu ali, por essa lista aí que o Ancelotti fez, vários nomes ali que são nomes ali chave, né, nomes que já tiveram em outra convocação, não estarem presentes nessa convocação. Eu vou falar aqui a lista, depois a gente discute um pouquinho sobre essa lista, né? Bom, goleiros ele chamou o Alisson, Bento e Hugo Souza. Laterais, Alexandro Ribeiro, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos e Wesley. Zagueiros, o Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Marquinhos e o Wanderson. No meio-campo, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelton, Lucas Paquetá. Atacantes, Estevão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Richarlison. Bom, de destaque aí que eu já coloco que os jogadores do Real Madrid não foram chamados, né? Tanto o Militão, que se recuperou de lesão, é um cara que tem muita chance não, mas ele não seria a palavra adequada, mas ele foi um jogador que participou ali várias vezes do ciclo, era muitas vezes convocado, e é um zagueiro referência aí no país, né? Tá jogando no melhor time do mundo, vamos dizer assim, né? O Real Madrid. E a questão talvez ali dos jogos não serem jogos importantes, então ficou de fora. E aí também Vini Júnior e Rodrigo também, né? São nomes que são de praxe ali estarem presentes, não estão. Então ali a gente já vê que no ataque, né? Aí o destaque também para a dupla lá de brasileiros do Chelsea, né? Que é o Estevão
e o João Pedro, né, que brilharam lá no Mundial, principalmente o João Pedro, né, o Estevão estava no Palmeiras ainda, mas na estreia lá do Estevão pelo Chelsea, ele já marcou um gol, né, ele deu uma assistência, né, na sua estreia, né, o que foi algo assim histórico, porque ele foi o cara mais novo a dar uma assistência na estreia pelo Chelsea, então estreou muito bem, e me parece que o Ancelotti está meio que dando uma chance para outros jogadores e tal, né? Aí você tem também a figura aí do Caio Jorge, né? Que ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? É o jogador do Cruzeiro aí. Eu tenho algumas controvérsias contra o Caio Jorge, não acho que é um grande craque, está no atual momento, né, muito bom, está fazendo muitos gols, é o atual artilheiro, mas se a gente for ver bola por bola, na minha opinião, evidente, né, eu acho que o Vitor Roque joga mais do que ele, né, o Vini Júnior, todos eles, né, o Rafinha, né, que é o único lá da Liga que foi chamado, né. Então, acho que foi uma questão um pouco até política ali da CBF de não colocar ali jogadores, por exemplo, de Flamengo e Palmeiras, né? Do Flamengo levou só o Alexandro, que já é um lateral mais veterano ali do Flamengo, mas jogadores principais ali, né, do meio-campo do Flamengo não foram chamados, né? Tipo Pedro era um cara que às vezes era convocado, os zagueiros também do Flamengo, né, Léo Ortiz, Léo Pereira, eram chamados, não foi. E aí na zaga também a gente teve o Fabrício Bruno, né, que é do Cruzeiro, já jogou pelo Flamengo também, mas atualmente do Cruzeiro, que foi convocado, né? Então assim, a torcida do Cruzeiro tá achando muito legal, tal, mas no final das contas essas convocações, assim, para umas eliminatórias tão extensas como são essas, né? Você fica ali um longo período, né? De que o jogador vai ficar à disposição da seleção, e daí logo na sequência você vai ter aqueles jogos do Campeonato Brasileiro, né? Assim, então, às vezes isso é complexo, né? Você atrapalha ali, o jogador já chega lesionado. Bom, eu queria comentar aqui também os jogadores, qual são a origem dos jogadores que foram convocados, né, das ligas, né? Então, os jogadores a liga que teve mais jogadores cedidos, né, para a seleção foi a Premier League, que teve 12 jogadores, né? O Alisson, né, o Gabriel Magalhães, o Andrei Santos, o Bruno Guimarães, né? Eu não tinha destacado aqui, o Andrei Santos também é um cara muito novo aí desses brasileiros que estão lá no Chelsea, né? O Joelinton, o Casemiro, Lucas Paquetá, Estevão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Matheus Cunha, Richarlison, né? Então, assim, a Premier League foi a que mais cedeu jogadores, no total de 12. Aí depois você tem aí os jogadores do Brasileirão, né? O Hugo Souza, que também foi um goleiro que acho que é um pouco até estranho ter chamado ele, né? Às vezes chamava muito o Ederson, né? Não sei se ele está lesionado, né? Mas dessa vez o Ancelotti optou pelo Hugo Souza, né? Não acho que está nem fazendo um grande campeonato aí no brasileiro, mas enfim, né? Aí você teve só esses 4 jogadores, né? O Hugo Souza, Alexandre, Fabrício Bruno e Caio Jorge do Brasileirão, que foi ali depois da Premier League que teve mais jogadores, né? Então, assim, teve até um número considerável de jogadores do Campeonato Brasileiro. Eu acho que essas convocações aí do Brasileirão, talvez não vão ser caras que vão ser titular, mas eu vejo de uma forma até meio que política, né? E até interessante, né? A CBF chamar, valorizar os jogadores da Liga Nacional, diferente de que acontecia ali em pouco tempo, poucos nos últimos treinadores, né? Era raro você ver jogadores brasileiros, a maioria era de fora, né? Daí da Ligue 1 da França, né? A gente tem o Alexandro, o Caio Henrique, Wanderson e Marquinhos, né? O zagueiro Marquinhos aí. Da Liga Russa, 2 jogadores, né? Douglas Santos e Luiz Henrique. Esse Douglas Santos já teve passagem pelo Atlético Mineiro, né? Faz muito tempo que ele não era convocado pela seleção, né? E aí da La Liga a gente teve só um jogador, né? Que é o Rafinha, né? Que atacante, né? O Campeonato Italiano, a gente teve ali o Wesley, né? Da Roma, né?
que foi recentemente negociado aí, que era jogador do Flamengo, né? O dia que ele jogou, que ele estreou pela seleção, atuou muito bem, né? E também no Campeonato Saudita, o Bento, né? Do Al Nassr, né? Então, assim, de forma geral, a gente vê ali que são jogos que não vão valer muita coisa, né? Não tem... O Brasil já está classificado, então meio que é para cumprir tabela ali. Então parece que o Ancelotti manteve ali um núcleo duro ali da seleção, né, dos jogadores ali para ter uma certa base ali, mas poupou alguns jogadores, na minha opinião, porque fazer essa viagem realmente é desgastante, né? E aí me chama a atenção isso, né? Os jogadores lá do Real Madrid não foram chamados. O Cruzeiro teve 2 jogadores que vão ser convocados. Eu não sei se isso vai ser ruim para o Cruzeiro, né? Porque eles vão ter uma decisão contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, né? Talvez ali quando chegar a segunda, o jogo de volta, né? Eles já vão ter voltado lá da seleção e tem um histórico grande de jogadores que são lesionados ali quando vão na seleção, né? Pelo menos na gestão de treinadores passados, né? No Ancelotti está começando tudo agora, mas é isso, né? Não tem, não é um jogo que vale muita coisa, né? Então tem esse espaço aí para fazer aí essas alterações, colocar esses caras aí que, na minha opinião, são meio que aleatórios, né? Eu acho que eles não vão para a Copa do Mundo. Bom, essas aí foram as minhas impressões. Deixa aqui nos comentários aí a sua opinião, o que você achou dessa convocação aí do Ancelotti para esses 2 jogos. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.